Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Jesus revelou a Pedro que Satanás pediu ele e aos discípulos para peneirá-los como trigo. E em seguida disse que orou por ele, para que a fé dele não desfalecesse. E quando ele convertesse, fortalecesse os seus irmãos, ou seja, os outros discípulos. Isso aconteceu próximo à prisão de Jesus. E essa situação me faz pensar algumas questões sobre a nossa vida cristã, que muitas vezes há pessoas que são somente convencidas na caminhada com Jesus, assim como Pedro estava, sem passar pelo processo de conversão que leva alguém a ser uma pessoa convertida. Há diferenças entre uma pessoa convencida e convertida. Afinal, o que é uma pessoa convertida e convencida? Uma pessoa convertida é uma pessoa que já passou pelo processo de convencimento, ou seja, a pessoa também já foi convencida de que Jesus é o Cordeiro enviado de Deus para morrer em favor de nós. Mas além de ser convencida, a pessoa também passa pelo processo de conversão, se tornando convertida a Jesus. E é importante relatar também que diariamente a própria pessoa convertida a Cristo é diariamente convencida pelo Espírito Santo de Deus acerca de Deus e a sua palavra. Mas ela entra no processo de conversão também. A pessoa convertida tem atitudes que uma pessoa apenas convencida não tem. E algumas dessas atitudes podemos citar. Primeira atitude: anda como Jesus andou. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isso quer dizer o seguinte, que quem anda como Jesus andou é diariamente cada vez mais parecido com Jesus, tendo o seu caráter. Segunda atitude: ter o mesmo pensamento ou sentimento que houve em Cristo Jesus. A pessoa convertida não pensa mais por si. A pessoa tende a querer isso diariamente, rejeitando assim os pensamentos ou sentimentos do mundo. Terceira atitude: por falar em ter o pensamento ou sentimento de Cristo Jesus, a pessoa convertida vive de toda a palavra que vem da boca de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, relata que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A pessoa convertida pesquisa no livro que registra os pensamentos de Deus e injeta em si mesmo a palavra de vida, rejeitando qualquer pensamento contrário aos pensamentos de Deus. Livro esse que é a Bíblia. Tudo isso claramente com a ajuda do Espírito Santo. Essas são algumas atitudes que é o suficiente para entendermos a diferença do convertido com a pessoa que é apenas convencida. A pessoa convencida não tem essas atitudes de andar como Jesus andou, ter o mesmo pensamento ou sentimento em Cristo Jesus e examinar a própria vida com a palavra de Deus. Crer em Deus, acreditar que Ele existe? Sim, acredita, sem entrar no processo de conversão. Ou seja, num processo de mudança. Não adianta nada, pois até mesmo os demônios creem e tremem. Está escrito na palavra de Deus, em Tiago capítulo 2, versículo 19, que diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Coloquemos nosso coração diante dessa palavra. O que temos sido? Uma pessoa apenas convencida pelo Espírito Santo de Deus, acerca de Deus e a sua palavra? Ou também somos pessoas convertidas que passam por um processo de mudança, um processo de conversão, além do convencimento? Oremos. Deus, te agradeço por essa palavra. Tu tens falado ao nosso coração sobre a tua vontade. Deus Pai, fracos somos,
para ser o que o Senhor quer que sejamos. Por isso, pedimos o Espírito Santo para que trabalhe em nosso coração a cada dia, seja em nos convencer acerca de Ti e acerca da Tua Palavra. Não queremos ser apenas convencidos, mas também convertidos, transformados dia após dia, através da obra do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.